Olá, turma do oitavo ano, boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, dia 16 de julho de 2021, a gente está iniciando mais uma aula de história aqui na turma do oitavo ano. Pessoal, hoje nós iremos estudar alguns temas sobre algumas consequências da Revolução Industrial. As aulas passadas, a gente já estudou as fases da Revolução Industrial. Na aula passada, sobre a questão dos operários, como era que era a vida dos trabalhadores no início da Revolução Industrial, como que se formou a nova classe de trabalhadores, que eram os operários, que não existia leis para regulamentar as leis para regulamentar o trabalho dos operários na Revolução Industrial. Hoje, o nosso contexto atual é totalmente diferente. Hoje, um trabalhador comum trabalha até 8 horas diárias, mas no início, lá no século XIX, em final do século XVIII e início do século XIX na Europa, que estava se formando a classe operária, não existia isso. Isso foi se aperfeiçoando. Pessoal, e nós iremos estudar hoje que a Europa, principalmente lá na Inglaterra, foi pioneira na questão da urbanização. Por que aconteceu essa urbanização? Porque o povo do campo, incentivado as melhores condições de vida que eles achavam que teriam nas grandes cidades, começaram a saírem do campo, até mesmo por a questão da demarcação de terra que houve lá na Europa. Eles começaram a sair do campo para irem para os grandes centros urbanos à procura de melhores condições de vida. E a Europa é um dos continentes que apresenta a mais elevada taxa de urbanização. Nessas condições, houve grandes fatores, principalmente a Revolução Industrial, para que acontecesse isso, para que o povo começasse a sair do campo e fossem para os centros urbanos à procura de empregos nas fábricas, né? Então, a urbanização começou nessa época. Os países da Europa que ingressaram no início da urbanização foi a Inglaterra, que foi pioneira na Revolução Industrial, né? E outros países também, como a Suécia, foi pioneira na urbanização. Então, no livro didático no qual a gente está estudando, aí tem um conteúdo que vocês irão ler, que fala sobre a questão da industrialização e urbanização, na página 46. Ela fala o seguinte: um dos efeitos da Revolução Industrial foi o aumento da população e o crescimento das cidades na Europa. Essa situação ficou bem visível, especialmente ao longo do século XIX. No início do século XIX, apenas Londres e Paris tinham uma população que ultrapassava 500 mil habitantes. No final deste século, já havia 19 cidades com mais de 500 mil de moradores. Então, se percebe que com os efeitos da Revolução Industrial, a população começava a sair do campo e ia para as grandes cidades, fazendo assim esse processo de urbanização. Então, a história ela relata que essa questão de urbanização ela teve um grande aumento no século XIX. Ok, pessoal? Então, a relação entre industrialização e urbanização encontra-se no fato de que é o processo industrial que dinamiza as sociedades e atua no sentido de modernizá-la, embora esse não seja o único fator responsável por isso. Assim, ampliam-se os chamados fatores atrativos das cidades, ou seja, o conjunto de características do meio urbano que atrai os migrantes advindos do campo, certo?
traduzindo para nossas palavras aqui na nossa região, é comum isso, as pessoas saírem para os centros urbanos, como é de costume a gente ter parentes que saem aqui e vão para Brasília, vão para Rio de Janeiro, São Paulo e tantas outras cidades. Ou seja, eles saem do campo, daqui onde vivem, para procurar melhores condições de vida, atraídos por melhorias na questão de trabalho, na questão de moradia. Era isso que se iniciou lá no século XIX na Europa. O povo saía do campo para buscar melhores condições de vida. Então, esses fatores ainda hoje influenciam a população, certo? Quem de vocês tem algum parente que mora em cidade grande, né? Então, esse é o êxodo rural. As pessoas saem do campo para procurar as melhores condições de vida nos grandes centros urbanos. Então, a gente pode dizer que, em resumo, os efeitos da industrialização na urbanização são intensificação do crescimento das cidades, concentração populacional, crescimento do setor terciário e a inversão da relação de subordinação entre campo e cidade. Esses aspectos são indicativos gerais e precisam ser devidamente adaptados para o entendimento de cada ocorrência ao longo do espaço geográfico mundial. Então, o que é que acontece, pessoal? Muitas pessoas saem da região rural, do campo, para irem para os grandes centros urbanos, atraídos por emprego, por melhores condições de vida. Quando chega lá, o que é que acontece? A realidade é totalmente diferente. Às vezes as pessoas saem do campo, chegam na cidade, vão morar em condições subalternas, vão morar em favelas, passam o dia trabalhando nas empresas, nas fábricas e durante a noite nos trabalhos de casa, porque não tem condição de pagar as pessoas para fazer os fazeres de casa, né? Então, a população, o crescimento urbano, principalmente no Brasil, é muito desordenado, certo? Então, iniciou esse crescimento urbano lá na Revolução Industrial. Pessoal, nós vamos agora entrar em um tema específico aqui, falar sobre os impactos que a Revolução Industrial trouxe para o meio ambiente. Então, durante a Revolução Industrial, no início, foram criadas várias máquinas. Essas máquinas, elas tinham que ter um combustível para funcionar. De início, teve a máquina a vapor. Na sociedade industrial, o carvão mineral, a partir de 1760, e os derivados do petróleo, a partir do século XIX, tornaram-se importantes fontes de energia. A queima desses combustíveis liberava uma substância tóxica que contaminava o ar, o solo e as águas. Então, com o grande crescimento urbano, sem ter um preparo da população para se utilizar dos rios, se utilizar do meio ambiente como é que eu quero dizer, com coerência, porque inicialmente o povo pensava que as coisas naturais não tinham fim, pensavam que a água nunca iria se acabar, que poderiam fazer queimas de carvão mineral, de petróleo e não poluir o ar. Hoje a gente vê a preocupação dos governantes, tanto aqui no Brasil como nas grandes organizações da ONU, que existem conferências mundiais, que o povo está preocupado com o meio ambiente. Então, naquela época da Revolução Industrial, não existia essa preocupação. Hoje é que existem vários fóruns, várias instituições que se preocupam bastante
com essa questão do meio ambiente. Bom, pessoal, até meados do século XX, tanto a população mundial quanto a população brasileira, os governantes, não incentivavam tanto o povo a preservar o meio ambiente. A partir de meados do século XX foi que começaram a ter as políticas, as campanhas para que se preservassem o meio ambiente e tivessem, as fábricas promovessem um desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é fazer com que as indústrias, as fábricas e até os cidadãos consumam os meios, a produção que o meio ambiente nos oferece sem agredir tanto ao meio ambiente. As grandes fábricas colocando filtros nas chaminés, os automóveis também que se utilizam do petróleo, colocando filtros nas descargas dos carros, e são esses métodos que fazem com que não agridam tanto ao meio ambiente. A maioria das pessoas, elas não tinham consciência de que os recursos naturais eram limitados e de que as ações humanas causavam fortes impactos no meio ambiente. O pessoal não pensava nisso há tempos atrás. Mas atualmente isso está mudando, porque os governos estão muito preocupados com o meio ambiente. A preservação do meio ambiente é uma das principais questões do mundo contemporâneo. Ou seja, é uma das preocupações principais dos governantes atuais. Cada vez mais, cidadãos e instituições preocupam-se com a ecologia e o desenvolvimento sustentável. É urgente a conscientização de que os recursos naturais podem acabar e que o meio ambiente não suporta um crescimento econômico irresponsável. Ou seja, temos que temos que consumir as coisas que o meio ambiente nos oferece, mas com cautela. Alguém conhece algum lugar aqui na região do Conduru ou dos Tucuns, ou de qualquer região que você conheça, um lugar onde passava um rio ou um riacho que hoje não passa mais? Eu particularmente aqui na minha região conheço um rio que todo ano tinha água no rio, e porque o povo desmatou as encostas dos rios, nunca mais teve água nesse rio. Então isso é um desenvolvimento irresponsável. Então os governantes estão preocupados com isso. Existem várias instituições governamentais e até ONGs não governamentais que se preocupam com o desenvolvimento sustentável para que o povo não agrida tanto ao meio ambiente, certo? Bom, pessoal aqui do 8º ano, eu estou encerrando aqui esse vídeo, mas eu peço que vocês leiam o livro didático de vocês e façam as atividades que eu irei lançar agora aqui no grupo, ok?